Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje faremos a nossa preleção com base no livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, o livro chamado Caminho, Verdade e Vida, utilizando o capítulo 3, que diz Examina-te. Esse capítulo ele inicia com um trecho do Evangelho. Esse livro ele é uma releitura de vários trechos do Evangelho de Jesus, trazidos nos variados livros apostólicos. Esse basicamente é fundamentado no trecho de Paulo, da carta de Paulo aos Filipenses, e diz a seguinte coisa: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Isso está no capítulo 2, no versículo 3 dos Filipenses. E Emmanuel traz essa reflexão sobre esse trecho, e a gente vai refletir junto com Emmanuel, com Chico e com os amigos espirituais sobre esse trecho. Eu resumi um pouquinho, dei as minhas escadinhas, e aqui eu extraí a seguinte frase: nada façais por humildade. Façais por humildade. O que nós fazemos por humildade? E na verdade, assim, o que é a humildade em si? Humildade, ela significa a capacidade de a gente entender o quanto somos, quem realmente somos, sermos mais realistas em relação a nós, as nossas capacidades e as nossas limitações. Uma situação, uma percepção mais real possível sobre isso. Então, entendendo o que eu sou, o que eu posso fazer e o que eu preciso receber de ajuda, eu consigo entender realmente como eu posso ser útil também, olhando o lado espiritual da questão, que é isso que nós viemos aqui fazer, refletir sobre quais são os meus potenciais para contribuir para com um mundo melhor, como um espírito imortal, mas também o quanto eu preciso da espiritualidade superior e dos irmãos e irmãs ao nosso redor para que eu consiga realmente fazer isso, fazer o bem. Isso está dentro do âmbito familiar, está dentro do âmbito profissional, dentro do âmbito escolar, acadêmico, dentro do âmbito social. Quais são os privilégios que eu carrego dentro da minha trajetória, da minha formação, da minha existência, dos meus ganhos, das minhas aquisições que eu fui adquirindo ao longo dessa jornada, mas também o que eu preciso das pessoas, o que eu preciso do plano espiritual para que realmente eu possa me conduzir melhor, possa viver melhor. Então isso faz com que a gente também esteja conectado com todas as pessoas do planeta, e também com o plano espiritual. Emmanuel traz a reflexão também de que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui em tarefas de trabalho e de aprendizado. E cada um de nós, conforme o grau de evolução nas condições intelectuais e morais, está aqui para prestar o seu serviço de benefício, de crescimento do grupo espiritualmente falando, mas também socialmente falando. E para que isso também se torne factível, se torne concreto, se torne realidade, é importante eu me examinar a respeito das minhas ações no meu dia. Quando eu faço algo por alguém, ou quando eu deixo de fazer algo de mal para alguém, quais são as intenções que carregam esse meu comportamento por trás? Eu faço para ser vangloriado, eu faço para que o meu nome seja exaltado, para que eu ganhe status e reconhecimento social? Se esse é o meu caminho, se olhando e analisando a minha consciência, conversando com a minha consciência, eu percebo que as minhas ações, elas têm um interesse pessoal para pura e simplesmente isso alimentar o meu ego e as minhas vaidades, eu preciso refletir, porque o retorno disso não vai ser tão transcendente e tão rico como poderia ser caso as minhas intenções fossem maiores que os meus interesses pessoais. Quando eu faço algo esperando receber algum benefício em troca,
aquele benefício que pode vir ou não, simplesmente bastará para que os meus anseios sejam sanados. E normalmente esses anseios sanados eles vão parar numa recompensa totalmente vinculada aos meus instintos, vinculada às questões materiais, do materialismo e só. Natural que ao exercer uma função profissional eu tenha uma remuneração, mas ao exercer um trabalho com um viés espiritualizado, a minha recompensa vai ser muito maior do que aquela vinda do benefício financeiro. O trabalho é extremamente essencial e nós devemos trabalhar e tudo mais, mas principalmente quando resolvemos fazer algum tipo de ação voluntária em prol de um benefício maior, é importante que eu vá de coração e de braços abertos, para que, independente daquilo que eu receba, o mais importante seja o resultado do trabalho em prol da ajuda de quem precisa ou da situação que está ali em necessidade da nossa contribuição. Agora, quando eu trabalho realmente com essa intenção do bem e tudo mais, até mesmo as dificuldades, até mesmo as situações que me trazem resistência, mesmo que eu me sinta sozinho, mesmo que eu me sinta sozinha naquele intento de fazer o bem, de trabalhar em prol de algo que é realmente maior do que eu, maior do que as pessoas, ainda assim a minha recompensa íntima no coração está sendo retornada, está sendo paga, está sendo provida, porque o aprendizado que a gente adquire, o crescimento de resiliência que a gente adquire, os ganhos, de amadurecimento são muito maiores do que qualquer outra recompensa, do que qualquer outro tapinha nas costas. Então, se eu penso em fazer algo, se eu estou fazendo algo que eu possa, em prol do próximo, um trabalho voluntário, e participe das minhas funções diárias, cotidianas, que seja arrumar a minha cama, que seja limpar a minha casa, que seja fazer qualquer tipo de prática corriqueira e rotineira, que eu faça aquilo como se estivesse fazendo para Deus, que eu estivesse fazendo para o bem maior do coletivo, para que eu esteja fazendo para o bem maior da minha família, para que eu esteja fazendo que para mim, mas entendendo não no sentido interesseiro, mas no sentido de que vou aprender e crescer com aquilo que eu realmente realizo, porque estou com o coração aberto, independente do que venha me retornar. Então, examina-te, assim como eu tenho que me examinar, que todos nós possamos nos examinar a respeito das nossas ações, para que possamos fazer com humildade, ou seja, sabendo o quanto podemos oferecer, mas também abertos para entender que precisamos muito das pessoas e do auxílio do plano espiritual, para que o nosso crescimento, a nossa evolução seja favorecida. É isso que eu tinha para trazer aqui. Espero que possamos ter recolhido grandes aprendizados a respeito deste capítulo, e caso tenha mais interesse, procure o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, para ler, se deleitar com uma leitura que engrandece e edifica os nossos corações e as nossas mentes. Fiquem com Deus, um começo de ano maravilhoso. Até já.